Hipoglicemia hiposcetótica pode ser causada, não exclusivamente, mas por deficiência em enzima da beta-oxidação. Deficiência essa relacionada com mutação na enzima, por exemplo. Então, uma falha nessa via levando a uma condição de queda na glicemia e queda no nível de corpos cetônicos circulantes. Mas qual a relação de beta-oxidação com glicemia? E qual a relação de beta-oxidação com a cetogênese? Em qual contexto que isso é mais importante? Então, se fala em beta-oxidação e o nome do quadro é esse, eu estou me referindo a uma situação de catabolismo. E aí, catabolismo vem à cabeça: jejum, atividade física e outras circunstâncias, estresse. Nessas condições, eu tenho que manter a glicemia às custas do próprio organismo, porque eu não estou ingerindo nenhum alimento com carboidrato, o jejum. Ao longo do jejum, aumenta a importância da cetogênese. Se sabe que é uma via induzível, que depende de certo tempo para que seja mais relevante ainda para o organismo em termos de produção de corpos cetônicos. Então, conforme o jejum progride, eu produzo corpos cetônicos. Mas nas pessoas que têm deficiência em enzima da beta-oxidação, isso fica prejudicado. Então, aqui é uma doença no qual eu tenho uma ilustração da integração metabólica entre lipídios e carboidratos, pelo menos, na manutenção do estado energético e da glicemia ao longo de uma situação adversa. O jejum é uma situação adversa em vários termos em nível celular. Os efeitos de uma deficiência em enzima da beta-oxidação não se resumem apenas a fígado, porque já vem à cabeça: tu está falando, de como está ali, de gliconeogênese. Eu entendo, ela vai sofrer um efeito por deficiência na beta-oxidação e eu não consigo manter a glicemia. Tu já escreveu ali cetogênese e está falando em hiposcetótica, eu também sei o link da beta-oxidação com a cetogênese. Então isso afeta apenas o fígado? Não, vai afetar todo o tipo celular, onde aquela enzima deficiente com mutação é expressa. Então envolve aí não apenas o fígado, o coração, músculos em geral e rins. Mas, como eu disse, qualquer um outro, só estou citando exemplo. Então, onde a beta-oxidação for importante, eu vou ter problema. Então, nesse contexto, fica mais fácil ainda entender que o estado energético do organismo todo é afetado por uma enzima que aparece com uma atividade reduzida na beta-oxidação devido a uma mutação. Quanto que a atividade cai? Ela pode cair 75%, 80%, 90%. Se fala que em algumas mutações de enzima da beta-oxidação, quando elas já surgem na infância, deixam um residual de apenas 10% da atividade daquela enzima. A gente já vai revisar a beta-oxidação, o básico dela, mas já tem vídeo aqui explicando bem toda a via, a regulação, a integração também, e os vídeos separados aí para corpos cetônicos, gliconeogênese e companhia limitada. Então, de novo, hipoglicemia hiposcetótica aparece num quadro de catabolismo, como jejum e atividade física, não afeta apenas o fígado, todo o organismo vai sentir. Eu já deixei aqui embaixo anotado, né, para registro, para quem quiser, aquilo que eu citei como estados catabólicos, o tipo de célula que é afetada e por que eu coloquei fígado, fibras musculares, a esquelética e a cardíaca e o córtex renal, porque eles consomem muito ácido graxo durante estados catabólicos. Eles deixam de ser glicolíticos. A fibra estriada esquelética vai consumir glicose se entrar em uma atividade anaeróbica, uma contração vigorosa, consumindo o próprio glicogênio, pelo menos por alguns minutos, dependendo da pessoa, um pouco mais que minutos. Então, essa fibra. Mas numa atividade anaeróbica, que eu não vou entrar no contexto anaeróbico, não é tão relevante assim. Mas o que é a beta-oxidação, né? Recomendo de novo o vídeo que já foi publicado há algum tempo aqui no canal, onde tem toda a explicação com mais calma, né? Lá é o momento para beta-oxidação. Mas lembre assim, cada retângulozinho desses é uma enzima trabalhando no transporte do ácido graxo para a mitocôndria. Então, qualquer retângulozinho desses com nome dentro pode aparecer com uma deficiência. Existe mutação para cada uma delas, existe a doença e existe o tratamento também.
Então eu tenho, num primeiro momento, todo o ácido graxo, não interessa o tamanho da cadeia, tem que ser ativado. Essa ativação custa ATP. Acil-CoA sintetase é um nome que vocês vão encontrar aí mais comumente na bibliografia de bioquímica, como dessa enzima, então, de ativação do ácido graxo. O transporte na membrana mitocondrial externa, como eu indiquei ali, ele não é assim tão simplesinho, tá? Ele é bem mais complicado que isso aqui, mas em livro-texto, ainda para graduação, aparece dessa maneira. Espero que um dia atualizem isso, como já vem fazendo com outras vias e outros procedimentos biológicos importantes que tiveram avanço na pesquisa. Todos estão tendo, tá? Mas uns aparecem em livro, outros não. Sei lá por que isso. Depois a carnitina palmitoiltransferase 1 também aparece como carnitina aciltransferase 1, dependendo do livro, pode confirmar aí. Vai trocar aqui o coenzima A da ativação por uma carnitina. Isso é muito importante para que essa translocase reconheça o acilcarnitina graxo ou acilcarnitina graxa, chama como quiser, e ele entra na matriz aqui mitocondrial. Depois a carnitina palmitoiltransferase 2 remove a carnitina, liga de volta o coenzima A e eu tenho um acil-CoA graxo. É um ácido graxo ativado. É isso. Então, transferência de energia, dando um direcionamento para a molécula. Então, as enzimas que aparecem aqui, esses retângulozinhos, podem aparecer, então, com deficiências, com mutações. Na beta-oxidação, eu tenho aquele conjunto de 4 enzimas que são específicas, é um conjunto, um kit, que age de acordo com o tamanho da cadeia do ácido graxo. Então, ácido graxo de cadeia longa, cadeia média, cadeia curta. Uma coisa sobre a ativação que eu falei, que todo ácido graxo é ativado, mas nem todo vai precisar de carnitina para entrar na matriz mitocondrial, onde se dá, de fato, a beta-oxidação. Ácido graxo de cadeia média não precisa da carnitina para entrar. No exemplo desse vídeo, eu vou trazer uma deficiência em carnitina palmitoiltransferase 1. Então, é uma deficiência que se fala do grupo de enzimas do metabolismo de carnitina. Não exatamente da síntese dela, mas do uso, né? Metabolismo é isso, como tu produz, como usa, que é o para que serve essa molécula, e depois como tu descarta ela quando tem que ser degradada, né? Via discreção. Então, eu vou focar na CPT1, carnitina palmitoiltransferase 1 ou aciltransferase 1, como eu tinha mencionado antes. Então, deficiência na carnitina palmitoiltransferase 1, o que eu vou ter como resultado? Já que ela liga a carnitina no acil-CoA graxo, aumenta a concentração de carnitina livre no organismo. E esse aumento no nível de carnitina há uma não utilização dela como deveria. De novo, cerca de 10 a 25% da atividade residual da enzima, dados aí de pacientes afetados por esses distúrbios. Surgiu na infância é mais grave. Às vezes pode surgir a deficiência no início da vida adulta, saindo da adolescência, portanto. Aí eu fiz meio que um passo a passo aqui que casa com a informação falada, né? Eu gosto de escrever um resuminho assim, para quem quiser já copia aí, aprende do jeito que for melhor para si. Então, quando eu tenho um problema na CPT1, pensa assim, ó, vai diminuir a oferta de substrato para a via. Então, diminui, eu tenho ácido graxo que está chegando naquela célula. O problema não é na lipólise, não é na albumina, não é na circulação. Eu vou ter um ácido graxo, especialmente o acil-CoA graxo de cadeia longa, que chega lá e não recebe a carnitina. Então, ele acumula, mas ele já está ativado e ele pode ser convertido em triglicerídeo. Pensa nisso, que depois vai fazer mais sentido essa fala. Então, diminui aqui a possibilidade de oxidar o ácido graxo que eu armazeno como no triglicerídeo é a maior quantidade do que a gente tem no tecido adiposo, é de ácido graxo de cadeia longa. Então, nesse meu exemplo, eu coloquei ali que essa CPT1, que precisa ligar a carnitina no ácido graxo de cadeia longa, depois da sua ativação, está deficiente. Lembra que de cadeia média não precisa. Isso faz parte da estratégia de tratamento para essas pessoas. Quando eu tenho um problema em transferir a carnitina para o ácido graxo mais importante em termos de armazenamento, vai faltar de forma considerável
produzir NADH e FADH2 e o acetil-CoA da beta-oxidação. Lembrando que esses dois aqui apresentam elétrons que seriam entregues para a cadeia transportadora de elétrons e o acetil-coenzima A para o querido ciclo de Krebs. Então aqui fica escancarada a falha na bioenergética das células que não conseguirem transferir carnitina para o seu acil-CoA graxo de cadeia longa. Então olha só o problemão. Consequências, então, colapso energético. Eu trabalho com isso aqui, quando tu olha para uma célula assim, que tem uma disfunção mitocondrial, tu vê o estado que ela fica, que às vezes não consegue nem pagar pela própria morte. Quando eu tenho um colapso energético por uma deficiência na beta-oxidação, geralmente eu vou observar ele no jejum e na atividade física, repetindo aquilo lá do início, porque ácido graxo é um combustível muito importante para as células. O fígado vai depender deles. Claro que eu não consigo consumir o ácido graxo sozinho, eu preciso da anaplerose no ciclo de Krebs, como já sabem também, para que consuma completamente o acetil-coenzima A, mas é nessas circunstâncias que é mais importante. Após a ingestão de dieta pobre em carboidrato também. Então, a pessoa que tiver essa doença não poderia ingerir, se dá o luxo assim, de ingerir algo sem carboidrato. Os mais afetados já aparecem aqui, mas já vinham sendo citados desde o início do vídeo. Altíssima dependência de ácido graxo durante estados catabólicos. O colapso energético, claro, em todos aqueles tipos celulares e órgãos. E agora a hipoglicemia. Bom, tu ia falar de hipoglicemia hipocetótica e está falando de estado energético, mas é que tem um link muito forte, né? Isso se chama integração metabólica. Publiquei vídeo aqui já sobre integração metabólica durante o estado de jejum e também o ciclo de jejum estado alimentado. A integração no estado alimentado está dentro daquele vídeo. Eu vou deixar eles aí, os links na descrição, para que vocês acompanhem caso queiram revisar. Então, a queda na habilidade da gliconeogênese. Poxa, mas eu não transformo ácido graxo em glicose, né? Não faz isso. No máximo um propionil-CoA derivado de um ácido graxo de cadeia ímpar, que nem é isso que está sendo dito aqui. E ele sozinho não seria o suficiente, mas outra coisa vai faltar aqui. Energeticamente, a gliconeogênese depende da beta-oxidação porque ela custa ATP e GTP. Então a gliconeogênese é uma via cara, que ocorre durante o estado catabólico. Pensa só no jejum agora para ficar menos complicado. Durante aquele jejum, eu não consigo oxidar ácido graxo, porque eu tenho deficiência na carnitina palmitoil transferase 1. Então, como que eu vou usar o combustível que é importante para manter energeticamente a gliconeogênese? Além disso, a beta-oxidação tem impacto na regulação da via. O impacto direto é propiciando acetil-coenzima A, ATP e citrato para atuar na regulação da própria via glicolítica, para que o fígado não consuma a glicose que ele produziu. Ele produz para liberar na circulação. Então, um impacto tanto direto quanto indireto na manutenção da gliconeogênese. E esse indireto aqui eu chamei atenção para a glicólise, tá? Porque eu preciso apagar, bloquear a glicólise para que eu não tenha um ciclo fútil. Então, eu deixei isso anotado aí. E a hipocetose é decorrente de quê? De uma queda na cetogênese. Mas aí tem que lembrar da cetogênese. Por que o fígado produz corpos cetônicos? Porque ele pode, porque ele tem as enzimas. Mas quando que ele produz? Durante o catabolismo. A partir de quem? De sobras. O acetil-CoA é o derivado, destinado aí, melhor dizendo, para a cetogênese, porque o fígado naquele momento não precisa dele. Eu tenho pulsos de plenitude energética que vão direcionar as sobras de acetil-CoA para a cetogênese. O fígado em momento nenhum pode se colocar numa situação de o risco de colapso energético por causa dos outros. Isso não vai acontecer, só numa circunstância dessas. Mas aí é por um bloqueio na habilidade de usar um combustível, como está sendo no exemplo. Então a razão NADH-NAD vai variar de acordo com o sucesso da beta-oxidação. Eu vou ter uma falha nela, então isso aqui já não ocorre. A oferta de acetil-CoA diminui. Esses dois em conjunto vão levar a uma queda na cetogênese e a hipocetose. Então eu tenho uma hipoglicemia hipocetótica, colapso energético, que foi o item número 1,
depois a falha na gliconeogênese derivando daquele colapso energético, mas não apenas, e agora a parte que responde à hipocetótica do quadro clínico por uma falha na cetogênese. Vídeo de metabolismo de corpos cetônicos já está aí completinho com a regulação também. Mas aí é só hipoglicemia, só entre aspas, né? E a queda na concentração de corpos cetônicos no sangue? Não. Eu tenho um organismo que não consegue usar o principal combustível dos seus momentos catabólicos. Vou usar o que então? E ao mesmo tempo se percebe que existe uma hipoglicemia. Hipoglicemia, quando tu fala nela, já nem precisa falar no resto, porque é muito grave, porque algumas das nossas células consomem apenas glicose como combustível, pela biologia delas. A hemácia, a cartilagem, a epiderme, células do cristalino. Bom, coloca o pessoal aí na lista e vai ver o problemão que tem. Então, o que é o esperado? Tentar aumentar a oferta de substrato para a gliconeogênese. Ela vai produzir muito menos glicose. Porque lembra do residual de enzima mutada em uma condição dessas, de chegar a ficar só 10 a 25% da atividade da enzima da beta-oxidação? Então quer dizer que tem alguma funcionando, mas minimamente. Talvez não dê para pagar por uma gliconeogênese do jeito que era, como a gente já está escancarado isso, mas eu vou tentar ainda dar mais substrato gliconeogênico para tentar manter a glicemia. Então, a quebra de proteínas, até estimulada por cortisol devido à hipoglicemia. Né? Lembra que essa proteólise, essa quebra de proteínas, é bastante significativa nos músculos. Então, quebra a proteína, exporta aminoácido, as células usam como podem e o fígado tenta fazer gliconeogênese com eles, mas não consegue muito bem. Então, eu tenho um desgaste muscular bastante grave. E isso não só na musculatura esquelética, mas também na cardíaca. Formação de amônia e amônio. Então, quebra a proteína, desamina aminoácido, nessa desaminação muito mais acelerada que num jejum em pessoa saudável, eu vou ter a formação de amônia e de amônio. Mas eu não tenho o ciclo da ureia numa boa. Por que não? Porque eu tenho um colapso energético que afeta o fígado, que é onde o ciclo da ureia tem uma velocidade enzimática altíssima. Então, o fígado é aí a casa de transformação de amônia em ureia para excreção segura dessa molécula pequenininha, mas extremamente tóxica. Então, a hiperamonemia geralmente aparece nesse quadro também, quando na hipoglicemia hipocetótica. Imagina, então, para quem já entende um pouquinho mais disso, o problemão que é. Hiperamonemia bastante grave para o encéfalo. Vídeo sobre isso tem aqui já no canal, né? Já publiquei a ciclo da ureia completinho também com regulação e integração. Algo que aparece na bibliografia, cardiomiopatia e hepatomegalia. Por que isso? Hepatomegalia, qualquer um dos dois. Acúmulo de triglicerídeo é um dos fatores. Lembra do colapso energético, né? Lembra que tem célula morrendo de um jeito ou de outro, lembra que isso também envolve inflamação, mas agora pelo acúmulo de triglicerídeo nessas células que não são locais de armazenamento de triglicerídeo, eu posso ter um aumento e lesão do órgão. Então aumenta com coisas que não deveriam estar ali e ainda causa lesão na célula. Bagunça citoesqueleto, afeta a distribuição de vesículas e organelas dentro da célula e tudo mais que vocês quiserem. Estresse em organelas, disfunção mitocondrial, retículo, Golgi, todo mundo afetado. Então eu fico por aqui na hipoglicemia hipocetótica, que não é apenas isso, por causa da hiperamonemia, e fico à disposição para, se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários. Os outros vídeos que eu já publiquei antes que tem relação com esse assunto, eu vou deixar no link aí na descrição. Obrigado, então, e até mais.